Um completo fiasco. Não há forma de explicar melhor o que aconteceu ontem nas prévias, ou tentativa de prévias do PSDB ontem. E a figura oculta, quem determina todo esse fiasco na disputa das primárias tucanas, é aquela figura, é aquele mineiro, Aécio Neves. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Para gravar o segundo vídeo de hoje, dia 22 de novembro de 2021, começo pedindo para que você não vacile. Inscreva-se aqui no canal, sim, inscreva-se no canal. Estamos aí chegando ali nos 8K, 8 mil inscritos, meu filho. Ajude aí, fortaleça, se inscreva no canal e, é claro, ative as notificações. Sininho na fita, por que o sininho é importante? Porque é a forma como o YouTube tem para te avisar. Ele lhe avisa toda vez que pinta vídeo novo por aqui, pinta muito vídeo novo por aqui. Eu faço muito vídeo e seria uma honra contar com a sua companhia, como é uma honra contar com a companhia de você que já é inscrito no canal e diariamente pinta por aqui nos vídeos que eu compartilho. Beleza? Bora começar. Aquilo que já estava ruim ficou pior. E ninguém definiu melhor até o momento do que o colunista do Globo, Bernardo Melo Franco. Ele falou que, na verdade, os tucanos disputam o direito de perder as eleições do ano que vem. E até o momento isso faz muito sentido. Porque, veja, essa guerra fratricida entre João Dória, Eduardo Leite e Arthur Vigílio leva a uma ideia de que, assim, parece que tem expectativa de poder. E, na verdade, hoje o PSDB tem muito mais espaço nas colunas, nos editoriais, do que, de fato, espaço no coração do eleitor. Hoje, somente 4 candidatos têm potencial de 2 dígitos. Nós falamos de Lula, Bolsonaro, Moro e Ciro no limiar ali, do 1 para 2 dígitos. Sérgio Moro e Ciro Gomes. Em nenhuma pesquisa, João Dória e Eduardo Leite aparecem em nenhum dos cenários, nenhuma pesquisa dos vários institutos que estão indo a campo. Eduardo Leite e João Dória aparecem com mais de 5 pontos percentuais. E aquilo que já parecia uma guerra por migalhas, piorou ainda mais no que vimos ontem. Essa questão do aplicativo não funcionar, na melhor das hipóteses, revela uma incompetência brutal. E a gente pensa, quem não dá conta de organizar por meio de aplicativo uma disputa, uma prévia interna no partido, vai conseguir organizar o Enem? Vai conseguir dar conta da logística da vacinação? É óbvio que o PSDB tem estrutura, tem know-how administrativo, governa estados importantes, já governou o país por 8 anos, mas veja você que o cenário hoje da estrutura partidária do PSDB, o que eles mostraram ontem, foi um fiasco de proporções colossais. Por quê? Além de um discurso que não está conseguindo se conectar ao desejo do eleitorado, porque veja você, os eleitores votam em Lula na expectativa, no sonho de um passado que viveram. Ou quem não viveu, é muito jovem, lembrando que Lula deixa o governo em 2010, então vamos supor, o jovem que tem hoje 20 anos, ele tinha 9 quando o Lula deixou o governo, certo? Exatamente, estamos no final de 21, então é uma memória distante para o cara. Ele vai ter 21 anos ano que vem, 22 anos, ele tinha 10 anos quando o Lula deixou o governo. Você entende a distância? Hoje ele já votou aí na eleição passada, talvez tenha votado com 16 anos para prefeito. Então, esse voto no Lula é um voto essencialmente eivado de saudosismo. O voto em Bolsonaro é uma conexão com os valores, não administrativos, mas ideológicos, que o bolsonarismo emana. Porque, de fato, de resultado, quando a gente olha nos números, é muito pouco, né, o que o Jair Bolsonaro entregou. Mas ele sim oferta uma conexão comportamental, ideológica com o seu eleitorado, que sempre o coloca aí de 1/4 a 1/5 da preferência do eleitorado. Sérgio Moro vende o udenismo, aquele udenismo do combate à corrupção e tudo mais, que é muito consolidado numa classe média urbana brasileira. E Ciro Gomes é o projeto do nacional desenvolvimentismo, né? Então ele tem um projeto, um partido forte, que é o PDT, que sempre lança candidato às eleições. Você vê que o PDT tem um histórico de lançar candidatos
já, mesmo que seja para perder, isso não é um problema para o partido, mas ele tem a sua militância muito forte, principalmente nas redes sociais. Onde que se encaixa o discurso do PSDB nesse contexto? Eu não vejo espaço. E aí você tem uma figura importante dentro do partido, como Aécio Neves, que não foi presidente de 2014 por um triz, foi por uma berola, mas que sofreu muito a partir do momento que aquelas gravações dele com o Joesley vieram à tona, as gravações envolvendo a JBS e a Aécio Neves vieram à tona, ele sofreu muito e teve uma redução brutal de presidenciável que quase chegou lá, um senador, ele rebaixa, faz uma campanha para federal em Minas, quase não botando a cara na rua em 2018. E eleito deputado federal, e hoje o que se especula em Brasília é que ele é o mais bolsonarista dos tucanos. É o que mais articula pró-centrão, pró-Bolsonaro no parlamento brasileiro. O PSDB anda votando muito com o bolsonarismo. E isso seria responsabilidade, segundo a rapaziada que circulou por Brasília, de Aécio Neves. O fiasco desse aplicativo, o fiasco tucano nesse domingo, ontem, ele diz respeito, ele se conecta principalmente à impossibilidade ou à dificuldade que o partido tem de falar com o eleitorado brasileiro. Porque veja você, quando o PSDB foi bem sucedido eleitoralmente, em 94 e 98, mas também foi bem sucedido nos anos seguintes, à exceção de 18, quando se não venceu, ficou em segundo lugar, e era uma força que polarizava, ele era a voz da direita brasileira. Embora seja um partido que tenha nascido com uma perspectiva de centro-esquerda nos anos 80, nos anos 90 se corrigiu, foi para centro-direita, e a aliança com o PFL, com a Antiga Arena, é a prova disso. Quando você tem aquela chapa vitoriosa, Fernando Henrique, Marco Maciel, PSDB, PFL, você tem a definição do PSDB como um partido de centro-direita. E ele vai, aos poucos, tomando esse formato. O Alckmin, embora seja um tucano histórico, não é exatamente um nome de centro-esquerda, tal qual Montoro, Covas, ou o próprio Fernando Henrique, em certo momento, foi. O próprio Zé Serra, em certo momento, foi. Aécio Neves, mesma coisa, é um nome muito mais vinculado à direita, mesmo sendo também do PSDB histórico. João Dória já é um nome de direita, nem de centro-direita dá para falar. Eduardo Leite, um nome de direita. Só que a direita hoje está ocupada pelo bolsonarismo e por Sérgio Moro. Qual espaço no espectro ideológico o PSDB tem para ocupar? Não sei. O PSDB está passando vergonha. E provavelmente não sairá sem cicatrizes. Não sei se conciliáveis, não sei se cicatrizes. Perdão. Não sei se chagas cicatrizáveis. Após toda essa guerra, a troca de acusações, Arthur Vigílio chamando Aécio de maçã podre. Aécio respondendo para Arthur Vigílio que ele é laranja de Dória. Dória tentou expulsar Aécio e não conseguiu. Isso o Aécio nunca perdoou. Eduardo Leite chamando João Dória que está comprando voto, está fazendo chantagem, está despedindo gente por votar nele. João Dória acusando Eduardo Leite de votar com Bolsonaro, o que de fato é verdade, os deputados gaúchos estão votando com Jair Bolsonaro no Congresso e o PSDB, sejamos justos, embora o Bolsodória nunca poderá ser esquecido, os deputados tucanos paulistas não estão votando com Jair Bolsonaro agora no Congresso. Percebe a complexidade, a crise de identidade que vive o PSDB? E tenho Fernando Henrique como grande mentor intelectual, hoje mais preocupado em viabilizar o Luciano Huck, como estava antes, e ser um palestrante, ser um grande consultor. É um fim digno. É uma posição bastante digna para alguém que já tem mais de 90 anos, como é o caso do Fernando Henrique Cardoso. Mas que não quer exatamente entrar nessa treta interna do partido. Embora tenha declarado voto a João Dória, ele não quer entrar nessa confusão toda, né? Não é o que ele ambiciona para si, de forma compreensível. Dá para entender que está na hora do Fernando Henrique passar essa bola partidária para outras gerações e foi o que ele fez. A verdade é que a tendência do PSDB, agora, mantido esse cenário, é caminhar a passos largos para uma irrelevância. Sempre vai ter um nome forte aqui e acolá, vai governar estados importantes, porque é um partido que, por certo período, conseguiu resultados expressivos, principalmente no estado de São Paulo, mas agora, sem o Alckmin, caso se confirme a saída dele do PSDB, vá para outro partido, um candidato forte ali para o governo de São Paulo, o Palácio dos Bandeirantes. Caso o Alckmin seja mesmo
aquele namorico entre Lula e Alckmin vá adiante, e eu tenho a impressão que se formaria uma chapa muito forte com o PSB, ali de Márcio França liderando isso, com apoio de Alckmin, com apoio do PT, Márcio França viria um nome forte contra o candidato Tucano de Dória. Eu tenho a impressão que o ocaso Tucano, ele está logo ali adiante, se a gente não está vendo já a materialização desse ocaso. O que sempre é um dado interessante. Interessante com sua perspectiva histórica, que não tem juízo de valor, não estou falando que é bom ou ruim, mas interessante enquanto fato histórico, você vê um partido de tamanha relevância, ele degringolar, como a coisa apontou a partir da derrota de 2014, quando eles quase voltam lá, os passos seguintes foram tão equivocados que levam ao fiasco de 21 e sei lá, talvez 22. Interessante, bem interessante. Quero saber a sua opinião, por favor, deixa aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa, quero saber o que você acha disso tudo, beleza? E se chegou até aqui, aquele like esperto, aquele like maroto, aquele like que fortalece o trabalho aqui e faz o algoritmo reconhecer o seu engajamento e dar o chute para o vídeo chegar mais longe, beleza? Conto com o seu like, meu filho, conto com o seu like, minha filha. Rapaziada, excelente segunda, excelente semana, termino com o clássico. É nóis.